beleza? Seguinte, vocês viram aí que na quinta-feira a Selic ela caiu para 4,5% ao ano, né? Bom, o que que isso muda, né? Qual o impacto que isso tem para as pessoas, para a economia e principalmente para o investidor, né? E aquele investidor iniciante que tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Ao contrário do que as pessoas pensam, é muito bom quando a taxa Selic cai e nós estamos aí no menor patamar histórico da taxa Selic. Por que que é bom? Porque essa taxa Selic é a taxa que norteia, tá, os juros da economia do Brasil. Toda vez que ela sobe ou que ela cai, tem um impacto positivo ou negativo na economia. Um país que tem uma taxa de juros baixa é um país que ela acaba tendo um setor produtivo melhor. Por quê? Porque dá mais condições para as empresas pegarem dinheiro, né, terem crédito no mercado com um valor mais barato. E se elas conseguem ter mais crédito no mercado com um custo mais barato, elas conseguem expandir mais as suas operações, conseguem investir em novos projetos, investir em novas fábricas. Isso acaba gerando mais emprego na economia, consequentemente acaba gerando mais renda e essas empresas acabam tendo um lucro maior, pagando mais impostos para o governo, ou seja, tendo impacto direto num PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, maior. Então, quando os juros estão bons, o setor produtivo ele se beneficia muito bem dessa condição. Ao contrário, quando os juros estão muito altos, isso dificulta que essas empresas cresçam mais. As dívidas que elas têm, que elas possuem, ficam mais caras. O capital que ela usaria para expansão, ele acaba indo para pagar mais essas dívidas, ou seja, a lucratividade dela é menor, ela acaba expandindo menos, ela acaba progredindo menos, gerando menos emprego, consequentemente gerando menos dinheiro na economia do Brasil. Então, por esse lado das empresas da nossa economia é muito bom. Para as pessoas no geral também é muito bom, porque os juros da Selic, da taxa básica, é os juros que norteia basicamente todo o capital, todo o custo de crédito que você, pessoa física, usa no seu dia a dia, seja às vezes num cheque especial, seja às vezes num financiamento imobiliário. Vou dar um exemplo aqui de financiamento imobiliário, tá? Então, para as pessoas físicas é muito importante quando tem esses juros, porque naturalmente os juros do financiamento imobiliário ele cai mais, ou seja, dá mais acesso às pessoas terem condições de adquirirem capital para conseguir o seu imóvel. Isso acaba fomentando mais também a indústria da construção civil e por aí vai, pessoal. Então tem uma série de fatores importantes que o nosso país se beneficia muito. Então a taxa de juros baixa para o país ela é muito saudável, ela acaba reforçando mais o nosso poder econômico, ela dá mais força, dá mais tração para o Brasil acabar produzindo mais, gerar mais emprego, produzir mais renda, as empresas pagarem mais impostos, elas crescerem e consequentemente o nosso PIB acabar expandindo, tá? Agora, aonde isso afeta o investidor, principalmente o investidor iniciante? O principal impacto, pessoal, são nos investimentos de renda fixa. Por quê? Porque basicamente a maior parte dos investimentos de renda fixa, eles são atrelados à Selic, né? A Selic é um balizador da rentabilidade desses investimentos. Então é natural que toda vez que ela cai, esses investimentos eles acabam rendendo menos. Vou dar um exemplo aqui talvez aqui, por exemplo, a poupança é um investimento de renda fixa. Toda vez que ela tem uma baixa, né, a poupança acaba rendendo menos. Inclusive, com 4,5 agora, a poupança ela acaba sendo negativa para o investidor. Então, se você tem dinheiro na poupança, você hoje está perdendo dinheiro, tá? Eu estou botando aqui embaixo, ó, esse cálculozinho aqui para mostrar para vocês, tá? Então, a poupança está rendendo 70% hoje da Selic, que está 4,5%. A gente está com uma inflação aí aproximadamente de 3,8%. Então, esse daqui é o resultado final que você vai ter de rentabilidade. Ou seja, você hoje está depreciando o seu capital. E os outros investimentos, eles acabam também tendo uma queda, né, na rentabilidade. Ah, isso é ruim? Não, de certo ponto não, porque hoje, se você que é investidor iniciante que for começar, você tem que ter noção que a renda fixa hoje para você, ela não vai estar atrativa para rentabilizar capital, mas ela ainda é muito atrativa para você formar a sua reserva de emergência, ela é muito atrativa para você ainda proteger o seu capital. Então,
A ideia é que você, investidor iniciante, não utilize a renda fixa, não tenha na cabeça que a renda fixa vai ser a sua principal fonte de multiplicar o seu capital, mas ela vai ser a sua porta de entrada e a forma mais segura de você proteger esse capital no início e, consequentemente, você ter tempo de ganhar o conhecimento para você se expor hoje mais em alguns ativos de renda variável, tá? E, em contrapartida, como os ativos, os investimentos em renda fixa, eles estão menos atrativos, o que acontece? O investidor geral, ele acaba retirando esse dinheiro da renda fixa e colocando basicamente na renda variável. E na renda variável ele começa a investir no setor produtivo, ou seja, ele começa a comprar ações, comprar fundos imobiliários e essas ações ele começa a colocar mais dinheiro nessas empresas, essas empresas acabam tendo mais possibilidade de expansão e eles acabam ativando cada vez mais o setor produtivo. E é natural que, se ele está investindo numa empresa, essa empresa acaba tendo condições de expandir, condições de lucrar mais, consequentemente ele também está sendo beneficiado porque ele está se tornando um acionista, tá? A dica então, o conselho que eu dou é aproveitar esse cenário de baixos juros que a gente deve ter ainda por um período prolongado, proteger o seu capital, você que está começando agora, entrar sim na renda fixa, proteger o seu capital. Tesouro Selic ainda é uma boa alternativa, tá? Ele ainda rende mais do que a poupança. A gente tem os outros títulos do Tesouro também, que são bem interessantes. A gente tem alguns fundos também de investimentos de renda fixa que serve também para você proteger o capital e até você colocar de repente numa conta corrente dessa atrelada ao CDI, de desses bancos digitais, Nubank, enfim. Também ainda é uma melhor alternativa do que a poupança, tá? Então a dica é essa, você ainda usar sim a renda fixa como porta de entrada, entender que ela vai servir para proteção do seu capital e não para rentabilidade dele e começar a ganhar conhecimento para se expor em renda variável. Nos próximos anos você vai precisar muito que você tenha conhecimento suficiente para fazer uma exposição maior em renda variável, para aí sim você conseguir rentabilizar mais o seu capital, ok? Grande abraço para vocês aí, até a próxima.